Bem-vindos ao segundo episódio do Pó de Luz aqui do Luz de Gaia Brasil. Hoje com um tema que eu tenho certeza que vai agregar muito para a sua vida. E a nossa querida Mari. Bem-vinda, Mari. Olá, tudo bem? Mari Corsi falando de novo por aqui. Nós dois, amor. Agora vai ser sempre. Vão ter que engolir a gente. Vou ter que acostumar com a nossa cara, gente. Vou ter que acostumar com a nossa cara. Vai ter convidados maravilhosos aqui, mas é a gente que vai comandar, né? Hoje o assunto é profundo, mas ao mesmo tempo libertador. Profundo porque a gente vai falar sobre depressão. E libertador porque a Mari já teve depressão, né? Passou por todo o processo, né, da cura evolutiva e todos os processos para não eliminar, né, mas transmutar aquilo que não deixava você dar consciência, né? Vamos para esse lado aí. Mari, eu nunca tive depressão, mas você teve. Então, assim, a sua experiência, mais o conhecimento que você tem como terapeuta, né, vai auxiliar o pessoal que está assistindo a gente a entender um pouquinho como é que funciona isso, né? O que seria a depressão para você? Tem várias formas de olhar isso, não? Sim. A primeira forma de olhar para a depressão, que eu acho que é a mais comum que as pessoas olham, é esse âmbito químico cerebral, que é uma doença de química cerebral, que é real, realmente acontece, um desbalanço químico cerebral, ele acontece de verdade, e que chega no seu estágio mais profundo a ser incapacitante, né? Então tem esse olhar médico de que a depressão é algo que chega desde uma distimia, ali um início, uma irritabilidade, uma dificuldade de lidar com sentimentos, uma irritação, que isso também é depressão, as pessoas não sabem, mas a depressão normalmente em seus estágios iniciais começam com irritabilidade e não com tristeza. Aí eu não tenho depressão porque eu não sou triste, errado, então a depressão é muito mais profunda do que isso. E chega em seus estados mais profundos nesse lugar da apatia e de ser disfuncional, né? Então eu passei por todos esses estágios. Quando eu cheguei no meu mais profundo, que eu cheguei a procurar ajuda psiquiátrica, que ela começou a trazer o meu histórico, ela falou, minha depressão começou lá na adolescência, então isso foi muito antigo, mas nunca tinha sido diagnosticado a ponto de precisar de medicação, mas sempre tive. E a depressão da forma medicamentosa é assim que ela é conhecida, né? Como um desbalanço hormonal do cérebro, químico, que traz para você essa dificuldade. A gente não está aqui para dar uma aula, né? Não somos médicos, só não somos entender psiquiatras, mesmo. Mas só para ter essa base desse conhecimento, para a gente saber para onde a gente está indo, né? Mas, Mari, eu acho que contar a sua história, eu acho que já é libertadora, né? Mostrar um pouquinho como foi o seu processo, o que você sentiu, né? Isso já está curado em você, eu sei que você não dói mais, né? Mas pode ser que você se emocione, não porque ainda dói, mas porque você conseguiu passar por aquilo. Porque... É que essa é uma frase que eu lembro que, na verdade, assim, a minha depressão... Eu vou focar a depressão nessa última vivência que eu tive, que eu acho que foi a mais profunda, tá? Eu lembro que eu cheguei num estágio de depressão tão profundo, e tem coisas que aconteceram antes que eu vou acabar falando durante o nosso encontro hoje, mas... que foi uma frase da psicóloga que me acompanhava na época, que ela olhou pra mim e falou assim, você conhece alguém que teve depressão e que tá bem hoje? E eu lembro de falar pra ela que não. Que as pessoas que eu conhecia que tinham depressão ou falavam que a depressão, como tinha acontecido comigo durante a vida toda, eram altos e baixos, né? Então eu ficava entre estar bem e estar mal, estar bem e estar mal, estar muito mal, estar bem. Então fica nesses lugares, ou se coloca numa dependência de remédio pro resto da vida, ou é uma pessoa que pra sempre vai ser meio triste, tipo assim, na hora que você, principalmente no momento que você tá mais baixo, você acha que aquilo é pra sempre. E aquela pergunta foi uma pergunta que me marcou muito naquele momento, né? Você conhece alguém que... E eu falei, não. Ela falou, o meu marido hoje tá bem. E aquilo olhou e falou, opa, mas o que é estar bem? Porque as pessoas que eu comecei depois a pesquisar sobre isso... As pessoas que estão bem não é medicação pro resto da vida. Não, são coisas que você tem que ficar sempre atenta, né? Então, isso foi uma coisa que pegou muito pra mim naquela vivência. Então, eu acho que o falar disso hoje, desse lugar que eu me encontro hoje, dessa plena confiança que isso jamais vai acontecer na minha vida, é falar assim, nunca diga nunca. Eu digo. Eu cheguei nesse lugar de confiança de falar, não me vejo mais caindo. Até porque eu entendo por que isso acontece. E eu entendo que isso não tem mais a capacidade de acontecer.
Ele traz para esse lugar de tranquilidade, mas naquele momento da dor é algo muito intenso, né? Então, você se vê num lugar de sem esperança, de não saber o que vai ser o dia de amanhã, se vai ser tão ruim quanto hoje, e de, no fundo, não é nem saber se você vai estar aqui ou não, mas de você desejar não estar aqui, de tão ruim que aquilo se tornou, né? Aquela falta de sentido na vida. É um lugar muito pesado de se viver, né? Quando você... É o que eu falo, as pessoas falam assim, eu não tenho depressão. Mas como que você vê a vida? Porque isso já é uma coisa de depressão, percebe? Quando você para de ver sentido em estar aqui, quando você começa a entrar nesse lugar de por que eu tô fazendo isso? Acorda, levanta, trabalha, paga a conta. Quando você começa a realmente ver o incômodo e o não desejo mais de viver o dia a dia, já é. E tem gente que acha que não tem depressão por conta disso. Então tem aquela depressão que é diagnóstico clínico, mas também tem essa sensação que a maior parte das pessoas não é diagnosticada. Depressão é uma coisa que é muito falada, que está sendo muito identificada hoje, e ainda assim é muito menos do que realmente existe, né? Porque é essa falta de vida. Antes da minha cura evolutiva, eu tinha lapsos de tristeza. E não era tristezinha de amanhã é segunda-feira. Não, tristezas mesmo. Mas eram lapsos, né? Isso não leva para uma depressão. Isso é mais uma ligação das minhas personas. Depois que eu fiz a cura evolutiva, eu nunca mais senti isso, né? O que as pessoas você acha que tem que ficar atentas neste momento, né? O que elas têm que parar e falar assim, se tiver por aqui... Quando é persistente. Eu acho que quando você começa a perceber que passa um dia, passa outro dia, passa uma semana e você não consegue sair desse lugar de não ter desejo de viver, porque não vê sentido na vida. Não tem sentido. E é muito engraçado porque eu já tinha filhos quando eu tive essa última crise. Então, assim, eu não tinha problemas financeiros. Eu tinha um trabalho que me dava relativamente um bom dinheiro por mês. A gente tinha passado, sim, por problemas financeiros muito pesados, mas é aquela coisa, passou por problemas financeiros, mas não faltou o dinheiro naquele momento, entende? Então, assim, eu tinha dinheiro, tinha 2 filhos saudáveis, que eram lindos, maravilhosos. Eu tinha um marido que estava ali muito do meu lado. Eu falei, mas por que você tá... Você começa a perder o sentido de tudo, sabe? Então, os meus filhos já não brilhavam mais os meus olhos. Eu amava eles, mas nem eles já era mais sentido para acordar. Porque parecia que não tinha nada sentido. A apatia é isso, né? Essa falta de sentir. Então, eu não via sentido em absolutamente nada. Eu não conseguia ter percepções de emoção, né? Era tudo muito frio. E aí aquilo começou a se tornar maçante. Então, o trabalho, eu falei assim, não dá mais, sabe? Aquilo começou a falar, trabalhar. Então, aquilo que eu gostava, e eu gostava, gente. Eu amava fazer o que eu fazia. Quem não sabe, né? Eu falo que minha vida passada, antes da cura, né? Antes da depressão, minha vida passada, eu trabalhava com fotografia de parto humanizado e eu amava ver bebê nascer, entende? Então era um negócio que, quando eu fui para aquele caminho, eu fiquei 10 anos nele, eu amava aquilo. Mas ele chegou num momento que eu já não via mais. E eu falei, caramba, como que eu tô perdendo o brilho de algo que é tão incrível, né? E vamos lá, mesmo para quem não trabalha com isso, uma vida nascer é um negócio incrível. Então as coisas foram perdendo sentido. E eu acho que é por ali. Quando você começa a perceber que a sua vida não brilha mais, que as coisas estão perdendo sentido, já levante pelo menos a bandeira amarela, né? Se eu não tô tendo desejo de vida, se eu não tô tendo prazer na vida, se eu não tô tipo, que delícia que eu acordei, que bom que eu vou experienciar algo, se as coisas que você gosta param de te dar o prazer que te davam, levante as bandeiras e já comece a observar porque tem algo que não tá certo. Pra gente se aprofundar nesse assunto, né, Mara, é importante a gente trazer pro pessoal que tá assistindo sobre as dimensões, né? Sobre a primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira dimensão, né? A quarta dimensão, né? Eu quero que você me ajude aqui. Tem várias dimensões que vibram no planeta Terra. Dimensão não é um lugar, dimensão é um estado de consciência, é um estado de vibração. Uma frequência. É uma frequência. Então, fulano morreu e foi pro umbral. Nossa, ele está lá no umbral em sofrimento. Né? Ensinaram pra gente que ele fez coisa errada. E foi lá pra pagar. E quem faz coisa errada vai para um lugar para pagar os pecados e para sofrer, e vai para o inferno e arder no mármore do inferno. Não é isso que acontece. Não, então, como é que é o processo?
Então, existem várias dimensões de consciência, de vibração, de frequências que vibram. Não vamos focar no planeta Terra, tá? Não vai querer ir para outro planeta, não. Vai se perder. Senão vai se perder. A primeira dimensão é a dimensão onde vivem os mestres da sombra. É onde vivem os seres que têm a consciência de luz e sombra e, por ter a consciência de luz e sombras, no seu livre-arbítrio optaram por vibrar a frequência. Então, é consciente. Quem está na primeira dimensão, né? Os seres que estão lá, as personalidades que estão lá, são personalidades que tiveram a consciência, não estão lá na ilusão, estão lá conscientes. Eu desejo estar aqui. Essa frequência ela faz sentido para mim. Que a igreja chama de inferno, né? Que a Bíblia fala sobre o lugar onde o mármore do inferno, ou é onde os demônios vivem, enfim, tá? Só para você entender. Aí tem as outras dimensões, tá? A segunda dimensão é a dimensão que a gente chama de Vale dos Suicidas. É uma dimensão onde a sua consciência com relação à luz, com relação ao amor, com relação... Porque luz é criação, né? A luz, ela cria. Se eu me suicidei, é porque eu nego o quê? A criação. Eu nego a luz. Eu estou negando a minha essência. Eu nego ser quem eu sou. Eu nego a criação. Deus, Jesus, como vocês quiserem chamar. Tá? Então, na segunda dimensão, eu estou muito mais próximo da primeira. Tá? Mas para a primeira, eu tenho que ser treinado para ir para a primeira. Porque eu tenho que ter a consciência. Eu tenho que ir para a primeira dimensão com a consciência. Tá? Na segunda dimensão, existe essa ilusão e essa negação da criação. Por isso que eu nego ser quem eu sou, né? Eu nego a alegria, mas eu também nego a tristeza, se bobear, né? Porque é uma apatia. Eu nego a manifestação divina. Eu nego a maneira como o encarnado está aqui para evoluir. E a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir alegria, a gente vai ter raiva, a gente vai ter paz, a gente vai ter euforia, a gente vai ter vários estágios de sentimentos, sensações, vibrações, e teremos oportunidades de amar de diferentes formas, né? Eu nego tudo isso na segunda dimensão, né? E é uma dimensão de muito sofrimento. Então, chama Vale dos Suicidas, é onde as pessoas que vibraram essa frequência quando estavam encarnadas e foram para este local. Então a segunda dimensão, Neco, seria tipo uma colônia? Não, é um lugar onde vibra essa frequência e as pessoas que foram para lá estavam sintonizadas com essa frequência. Então quando você morre, você não vai para o céu porque você obedeceu o que o padre e o pastor falou. Você vai para o nosso lar, sei lá, como você entende, vai para o céu, ou vai para a segunda dimensão, ou para o umbral, que é a terceira dimensão, primeira dimensão, baseado naquilo que você é, como vibração, como consciência também, né? Aí temos a terceira dimensão, né, Mari? Que a gente chama de umbral, que é onde existe esse conflito de essa dualidade muito forte, né? Eu tô certo, você tá errado. Eu vou te destruir porque você vota no candidato tal e eu voto no candidato tal. Você é do time tal e eu sou do time tal. Então eu vou destruir você e vou provar para você que o meu é muito melhor. Gente, quer dizer então que terceira dimensão tá uma boa parte da população vibrando? Opa! É por isso que falam que o planeta é terceira dimensão, né? As pessoas falam assim, mas a gente não tá na 3D, a gente não tá na terceira dimensão. Eu falo, não. O planeta está instalado em quarta dimensão. Mas a maior parte... agora está a quinta dimensão. Mas até aquele momento está na quarta dimensão. Só que a maior parte da população ainda vibra a terceira. Ainda vibra a terceira. Sim. Então, eu gosto de falar do radinho, porque pra mim o radinho faz tanto sentido. Então, fala do radinho. Então, eu falo assim, o radinho é assim, né? Então, se você pegar um rádio agora e você ligar, se você for girando a rodinha, você vai pra cima, você vai pegar a frequência, você vai pra baixo, é a mesma coisa. Então, assim, eu me sintonizo com obsessores, com as minhas personas densas, que estão em dimensões inferiores, quando eu que sou o rádio, eu diminuo a minha frequência. Eu elevo a minha frequência, os meus sentimentos, meus pensamentos, eu me sintonizo com coisas mais elevadas, né? Aí quando a gente fala em planeta Terra, ele também é um rádio. Entendeu? Ele também é um rádio. Só que a gente amplifica esse sinal. Então, o planeta Terra rádio já está preparado para tocar frequências de quinta. Só que nós aqui encarnados ainda temos com dificuldade de subir
esse nível de frequência. Então ele já tá mandando essa frequência de quinta dimensão, né? Então esse rádio não vai, essa antena Terra já manda essa frequência muito mais elevada, só que nós estamos nos trabalhando e evoluindo para tentar conseguir acessar essa frequência de quinta dimensão, né? Que é uma dimensão mais consciente. Perfeito. E na terceira, né, Mari? Como você disse, a terceira dimensão é este embate, essa luta. É luta. É uma... Pensa que eu tô me vingando, eu quero me vingar de você. Eu tenho muita raiva, muito ódio. Não é aquela apatia da segunda dimensão, Sim. Mas na terceira dimensão existe esse excesso de não controle dos instintos, né? É onde tem... as orgias, é onde tem as guerras. Então, essa terceira dimensão, ela tá nessa frequência desse conflito, né? Se você está vibrando essa frequência, fica nas redes sociais brigando de política, você está nessa frequência. Cuidado, hein? Muito cuidado. Na quarta dimensão, é um estágio de consciência maior, tá? Na quarta dimensão eu já consigo entender a dualidade luz e sombra, eu já consigo fazer essa leitura. Peraí, não é por aí, eu não vou pro inferno porque eu sou isso. Eu não sinto que é por aí. Eu não sinto que é isso. Por que eu tô brigando com você por causa de política? A gente já começa a questionar, né? Não faz sentido isso. Por que você me incomoda? Por que tá me incomodando? Então, já começa a ter essa percepção desta dualidade da terceira dimensão, né? E na quinta dimensão não há sofrimento. Então, a quinta dimensão já foi instalada no planeta Terra. Mas, onde há sofrimento? Na segunda, na terceira e na quarta. Na quarta, bem menos. Na terceira, um pouco mais. E na segunda, bastante. Onde não há sofrimento? Na primeira dimensão e na quinta. Mas por que, Neco? Na primeira dimensão não há sofrimento? Porque na primeira e na quinta, eu entendi o que é luz e sombra. Eu já entendi essa dualidade. Na primeira eu optei por estar na sombra e na quinta eu optei por estar na luz. Eu tenho a consciência de luz e sombra aqui. Mas eu acho que é legal as pessoas entenderem o que é o sofrimento. Sim. Porque as pessoas entendem que o sofrimento é só... é dor. Não, sofrimento é uma frequência que ajuda a gente a medir. Eu brinco que é Mercúrio... gente, eu sempre falo essas coisas, né? Minhas explicações são todas diferentes. Tudo da terceira série C. Tudo terceira série C, mas todos eles entendem o que eu falo. Vamos mas conversar. É ótimo, Mari, todo mundo que eu falo, que as curas, todo mundo entende o que eu tô falando. É Mercúrio de termômetro o sofrimento. Entendeu? É Mercúrio de termômetro. Então, dói enquanto ele tá ali balançando. Na hora que ele tá paradinho no lugar muito pra cá ou muito pra lá, ele tá parado. Né? Mas esse caminho do meio, ele é sofrido. Então, quanto mais febre ali que você tem, mais aquilo dói. Quanto mais você se afasta da tua essência, mais aquilo dói. Quanto mais você se afasta da tua consciência, mais aquilo dói. Então, o sofrimento, ele vem mostrar pra você que você tá longe da tua consciência. Sim. Você tá longe dessa frequência que é... Por mais que a gente fala de escolha de luz e sombra, que a sombra não sofre, e nem né? Você é luz, ponto. Entende? Você é feito de luz. Sim. Você pode escolher a sombra e não sofrer por isso, porque tem consciência que tá escolhendo, né? Então, mas você é luz. Então, quando você vai se afastando daquilo que você vai sentindo incômodo. Você vai sentindo frio, você vai sofrendo cada vez mais. No momento que você fala, não, eu tenho consciência e faço escolha de estar aqui e acabou, você para de sofrer não porque não dói, mas porque você escolheu aquilo e tá tudo bem com aquilo. Eu não sinto que não existe nenhum tipo de sofrimento na primeira dimensão, sabia? Eu sinto que existe consciência daquela escolha. Sim. Mas existe o incômodo, porque aquilo que eu sou e aquilo que é a minha essência, eu estou muito afastado. Então, uma saudade tem. Uma falta ninguém é 100% ninguém é 100% luz, ninguém é 100% sombra, né? Não é que dá uma saudadinha, eles sabem o que eles querem. Sim. Mas é um vazio, né? Um vazio, afastamento da essência. É um vazio. Esse ali. afastamento da essência existe. Então, só que como eu sei que eu quero estar aqui, eu lido bem com aquilo. Então, por isso, não sofrimento. Não é que não existe incômodo, mas o sofrimento não tá ali porque eu entendo. Sim. Da mesma forma que quando você passa situações difíceis na sua vida hoje, que você consegue compreender e falar assim, cara, eu fiz caquinha. Não quer dizer que não dói. Quer dizer que você tem consciência sobre aquilo.
né? Sim. Então eu sinto que nesse nível evolutivo não é que, ai, delicioso, cheguei na primeira dimensão. Não. É tipo assim, tá, eu sei porque eu tô aqui, eu sei o que eu tô fazendo. Então é isso. E Mari, por que eu trouxe esse entendimento básico, né? Sobre as dimensões? Porque a pessoa que tá na depressão, ela tá nessa oscilação e ela tem uma tendência de ir para a segunda dimensão. Né? Ah, não. A pessoa que tá na depressão, eu acho que ela já tá com o pé na segunda. Tá com o pezinho na segunda, né? Eu acho que sim. É que quando tem como fala, os lapsos de os lapsos, ela vai pra terceira, depois ela volta. Então, mas é o que eu falei, o pé. Eu não falei que ela tá com o corpo todo. Mas o pé tá lá. Quando que ela tá no corpo todo? Quando ela tá pensando já em suicídio, né? Eu acho que sim. Quando a gente começa a entrar nesse lugar de planejamento ou quando você começa a entrar no lugar de literalmente negar a vida, né? Aí você acaba ficando... Eu acho que ninguém fica o tempo todo lá, sabe? Acho que ninguém fica 100% essa do tempo lá. Né? Mas eu sinto que, assim, você pode estar mais lá do que aqui, né? Então, esse estar mais na segunda dimensão, pra mim, eu vejo, por exemplo, as minhas crises depressivas durante a vida. Eu fiquei um período na escola, que eu saí de escola e fiquei 6 meses sem estudar. Eu tive isso. Mas na época era, a Mari é preguiçosa, a Mari não sei o que lá, né? Então pode ficar 6 meses, mas ano que vem você volta. Então eu tive esse momento. Hoje eu olho com muito mais carinho para aquela Mari que viveu isso lá atrás, Sim. entende? Mas naquele momento eu tava muito mais na baixa, né? E aí me levantei um pouco, continuei fazendo aquele movimento. Então eu já tive lapsos. É que eu nunca tinha chego com o corpo tão dentro da segunda... Digo mais que até um pé na primeira, se bobear, eu tava ali como eu cheguei nessa última crise. Porque eu realmente, eu fazia testes, né? Com relação a suicídio. Eu não sei se eu te contei isso já. Mas eu fazia testes. Eu treinava, assim, eu testava quanto tempo eu conseguia, quanto tempo eu tolerava, quanto tempo eu aguentava. Sabe? Sem desistir da vida. Eu fazia isso. E esse lugar é um lugar de completamente negação, né? Eu realmente não quero estar aqui. Eu só não tenho coragem de... Mas eu não tive coragem de porque eu me apeguei muito a esse lugar do tipo... Eu sabia que se eu fosse embora, eu não ia pro céu, tipo... Sim, a consciência que você tinha na época, né? Não, eu já tinha essa consciência das dimensões. Tanto que Memória de um Suicida foi aquela bíblia... Foi o livro que eu li durante a minha depressão. Aí fala assim, mas você leu esse livro denso, era pra você ler mais edificante. Mas foi ele que me segurou de me matar. Foi um livro denso que me segurou de cometer o suicídio. Porque eu li ali e eu vi o sofrimento de alguém na segunda dimensão. Eu falava assim, lá eu não sei o que fazer. Aqui tá horrível. Mas aqui eu sei o que fazer. Eu tomo remédio, eu tenho as pessoas do meu lado, né? Eu consigo manejar algum auxílio. Eu tenho alguma saída. Se eu chegar lá, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, eu não tirei a minha própria vida por medo. Eu confesso pra você. Tinha consciência. Tinha uma consciência. Né? Então eu falo assim, mas você leu esse livro? Graças a Deus. Porque se eu ficasse lendo Violetas na Janela, imaginando o plano espiritual naquela situação que eu tava, eu nunca ia conseguir sair daquele lugar. Eu tinha me matado. Eu falava assim, imagina, esse lugar tá muito longe de mim. Não sou merecedora dele. Não sou merecedora dele. Isso tá muito longe de mim. Então por que eu vou ficar me conectando com isso que tá longe de mim? Né? Eu precisei me conectar com algo que tava muito mais perto. Que era assim, é o que eu estou vivendo e o que eu posso viver aqui, que tá um passo. A minha escolha me leva pra esse lugar. Sim. Porque o Memória do Suicida, pra quem não sabe, ele conta, é um livro canalizado que conta a história de um ser que se suicidou. E ele passa muitas e muitas e muitas e muitas páginas falando o quanto é horrível o Vale dos Suicidas. Entende? E eu não tive coragem de fazer nada por isso. Eu não tive coragem por medo. Né? A gente estava falando sobre esses dias, sobre essa questão da consciência. Às vezes aquilo que a gente julga como tão ruim, tão ruim, tão ruim, vício, etc., é aquilo que está te segurando. Mas vários pacientes, quando chegam para mim, falam assim, eu ainda estou bebendo. E você vê a pessoa no processo depressivo, você fala assim, não, continua. Pelo amor de Deus, se você não beber, o que você vai fazer? Então, assim, a gente não pode julgar a bebida, o cigarro, ou até a droga. Porque às vezes gente, pelo amor de Deus, não estou falando... pra você ficar o resto da vida assim, tá? Não estou romantizando, dizendo que... Mas para algumas pessoas, nós como terapeutas, que a gente convive isso, a gente não pode julgar nem o cigarro, a gente não pode julgar a bebida, porque às vezes aquilo é um caminho de fazer aquela... É o livro da Mari. E eu fumava, viu? Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu parei de fumar e caí na cama. Ele me segurava de chegar nesse ponto mais baixo. O cigarro me segurou por muito tempo de despencar de vez.
É que eu cheguei num lugar que, pra mim, e isso foi pessoal meu, eu falei, eu não quero mais ser escrava disso. Eu tô me sentindo escrava do cigarro, eu não quero ser escrava disso. Não faz sentido pra mim estar escrava de algo. E aí eu parei de fumar, mas foi assim, eu parei de fumar 2 meses depois, eu tava na cama. Foi... Então, às vezes, realmente, aquele vício tá te salvando. Já naquele momento foi importante pra você. Por muitos anos, né? Por muitos anos e tá tudo bem. Mas Mari, continua contando da sua vida, do momento que você passou. Tenta trazer pra gente os momentos das crises, o momento que você foi pro psiquiatra, até você chegar no Luz de Gaia. Eu vou resumir, tá? Tá. Porque... É podcast, tem tempo. Né, mas de qualquer forma eu vou resumir, porque assim, foram várias coisinhas que aconteceram. Eu negava a espiritualidade, né? Eu fui muito cética ali. Eu não era cética. Eu acho que... Eu não sei como é que são os outros céticos, tá? Mas é aquela coisa assim, eu sei que é alguma coisa, mas eu nego. Porque eu não vejo razão, eu não consigo sentir, eu não consigo perceber, isso não é real pra mim, então eu vou negar que essa burosca existe, entendeu? Então eu neguei completamente por muito tempo. Chamava Deus de universo, existe uma força maior... E nada contra quem faz isso, tá, gente? Nada contra, vocês não estão errados. O que eu chamo de Deus é a força universal de amor, ponto. É o nome que eu dou, é o nome que eu uso. Mas eu negava muito. Então, assim, a minha mãe sempre foi muito espiritualizada. A minha mãe sempre foi muito conectada. Ela queria me levar pra fazer reiki, pra fazer apometria. Ela me levou, assim. Eu cresci adolescente sendo levada e eu achava aquilo tudo um porre, assim. Você falava, ai, que saco. Então eu ficava mal, ela me levava no lugar e eu, ai, meu Jesus. Vai tomar um passe. Eu ficava assim, ó. Um centro espírita tomando passe, né? Que saco. Então eu tinha as minhas dificuldades de aceitação disso, mas eu acho que é porque eu não me sentia digna. Eu não me sentia merecedora de, né? Hoje eu consigo ver isso, na época não. E eu neguei muito. Então, assim, quando eu fiquei mal, eu nem parei pra pensar que existia alguma coisa que pudesse... Nada. Mesmo meu filho pequeno, desde a gravidez, do nascimento dele, e ele desde pequenininho sempre trouxe umas falas diferentes, né? Trazia umas mensagens diferentes, esquisitas. Eram sonhos esquisitos. Então, assim, sempre teve, mas eu sempre negava. Quando eu caí de verdade, que eu parei de fumar, acabei pedindo auxílio para uma psicóloga. Eu fiz terapia quase a vida toda. Acho que a minha mãe me colocou na terapia, eu tinha uns 6 anos de idade. Porque como eu cresci sem a figura paterna, ela tinha certeza que eu ia ter problemas, né? Não, você vai ter defeito, então eu vou te colocar em terapia. Porque eles acham que é assim, né? Defeito. Tem defeito pra ela resolver. E então eu fiz terapia a vida toda. E aí eu tinha ficado um tempo sem terapia depois que tive filhos, né? Eu fiquei pouco tempo sem terapia na vida. E eu procurei de novo uma psicóloga. Eu falei assim, eu não tô bem, eu preciso de auxílio. E foi muito engraçado porque desde o início ela falava pra mim, procura uma psiquiatra. Eu acho que no seu caso seria legal. Eu falei, imagina, eu psiquiatra, vou ficar psiquiatra, não preciso de psiquiatra. Eu não tô tão ruim assim. Não tô louca, né? Não é louca, não. Eu não tinha essa crença. Tem gente que tem esse preconceito. Tem gente que tem. Eu não tinha esse preconceito e essa crença de que, psiquiatra é coisa de louco. Eu falava, eu não tô tão ruim assim. Então eu lembro que assim, eu fui caindo. Aí eu comecei a ter as crises de pânico junto. Então eu lembro a primeira crise de pânico, eu tava dirigindo o carro, eu comecei a sentir vertigens, eu cheguei na psicóloga, eu entrei na clínica e quem me indicou aquela clínica lá era uma amiga na época, que era psicóloga lá. E eu lembro que ela tá justo naquele dia, sincronicidades, ela estava passando bem na entrada da clínica na hora que eu entrei. Eu falei, Gabi, eu falei assim, eu acho que eu tô tendo uma crise. E eu lembro que eu paralisei. Aí eu tive uma crise de pânico, eu sei que eu voltei minha consciência 100%, eu estava dentro da sala com a psicóloga e um copo de água. E ali ela começou a insistir comigo que eu precisava. E eu briguei muito em buscar essa ajuda. Muito. Até que eu realmente percebi que estava tendo muita crise de pânico, que eu realmente estava nesse lugar de muita baixa, não queria viver, não queria fazer mais nada. Eu ia pra ginástica, que eu estava fazendo ginástica olímpica na época, eu adorava. Eu chegava lá, estacionava e falava, não quero entrar e ir embora. Eu ia treinar outra coisa, eu falava, não quero ir embora. Aí tinha que cuidar da casa, eu não queria cuidar da casa, eu não queria com meus filhos. Eu percebi que a coisa começou a perder a mão, né? E aí eu aceitei o convite de buscar uma psiquiatra. Mas eu lembro que a minha primeira sessão com a psiquiatra, eu não olhei nos olhos dela. Isso me marcou muito. Eu entrei na sala dela e eu fiquei olhando o pano do tapete. E eu lembrava de todas as marcas, assim, do tapete. Eu fiquei muda. Ela perguntou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, me mandaram vir. Não foi por mim, me mandaram vir. Eu falei assim, mas por quê? Eu falei assim, porque disseram que eu preciso de ajuda.
assim, mas você acha que você não precisa? Eu falei, não. Aí eu não vou falar as palavras que eu me chamei, porque foram palavras de muito baixo calão. Mas assim, eu sou preguiçosa, e imagina isso de uma forma bem feia sendo dita. Eu sou preguiçosa, eu procrastino, mas eu falei palavras bem pesadas sobre mim mesma, porque era assim que eu me via. Eu não conseguia ver que eu estava disfuncional e doente. Eu me via como uma pessoa ruim, entende? Então eu neguei que eu tinha depressão. Ela falou assim, eu trabalho com isso há 25 anos, meu amor. Ela foi muito carinhosa comigo. Falou assim, acredita em mim quando eu falo que você não tá bem, que você precisa de ajuda. E aí ela me passou uma dose bem baixinha de remédio. Então, assim, e aí eu fui e comprei. E eu não contei pra ninguém. Ninguém sabia que eu tava passando com um psiquiatra, ninguém sabia que eu tava medicando, nada. Foi 1 mês, foi 2 meses e eu fui só caindo mais Por que você acha, mais amor, e mais. que você não conseguia dividir, partilhar isso? Porque eu tinha vergonha. Porque eu tinha vergonha. Quem me via, e isso é muito engraçado, porque é uma coisa que depois que isso foi se tornando mais comum, as pessoas começaram a falar mais isso nas mídias, né? Tipo, as fotos da pessoa antes de cometer o suicídio, sempre rindo, imagina. Eu lembro claramente que quando eu comecei a melhorar da depressão, que eu fui visitar meus sogros pela primeira vez, meu sogro falou assim, se tinha uma pessoa que eu nunca imaginei que ia ter isso, era você. Porque eu estava bem e de repente eu parei de sair de casa. Eu não estava bem, mas as pessoas me viam bem, porque eu tava sempre sorrindo, sempre fazendo piada. É esse jeito que eu sou, gente. O jeito que eu sou aqui é o jeito que eu sou. Entendeu? Só que eu tava escondendo naquele momento, personagem total, escondendo uma dor profunda que eu tava sentindo, né? Então, quando eu caí de vez, eu lembro o dia que eu cheguei na minha psicóloga, que eu saí da minha terapia, eu fiquei no carro e não consegui ir embora. Passou 1, 2, 3, 4 horas, ela tava indo embora pra casa, ela saiu e me viu no carro. Ela entrou no carro e falou assim, Mari, o que você tá fazendo aqui? Sabe? Eu falei assim... Eu não falava mais. Eu não falava. E, gente, você me conhece muito bem, sabe como eu falo? Mais que os cotovelos. Eu era muda. Eu não falava. Eu chegava na sessão de terapia e não falava. Sem da sua essência total, né? Total fora da minha essência, né? Então, eu era muda, apática. E ali eu já não conseguia mais esconder, né? Então, eu parei de ir nos eventos sociais. Eu parei de estar na casa das pessoas. Naquele dia, ele falou assim... chega um ponto que é a ética do meu trabalho... Eu preciso entrar em contato para pedir auxílio. Porque ela pedia para falar com meu marido e eu não deixava. Meu marido não sabia que eu tava mal. Dentro da minha casa. Entende? Eu escondia de todo mundo. Vergonha. Vergonha. E eu me sentia mal. Eu me sentia feia. Eu me sentia ruim. Era eu que era ruim. Eu tava me medicando porque eu era procrastinadora e preguiçosa. Eu não vou falar palavrão, gente, mas é isso. De uma forma bem feia. Eu me chicoteava nesse nível. Eu não pedia ajuda... Porque eu não merecia ajuda. Eu era ruim. Vergonha é a emoção mais baixa, né? Sim. Que o ser humano pode ter. Apatia, depois vem a vergonha, né? Que interessante. Tenho certeza que você está ajudando muita gente agora, neste momento, que está assistindo isso. Mas chegou um momento que foi a grande virada de chave, né? Aí, em que momento você percebeu que... Peraí. Agora eu tô sentindo que eu tô indo por um caminho que tá mudando, né? Em que momento foi isso? Então, na verdade, assim, é muito bonito a gente falar desse jeito, mas não foi tão brilhante assim, esse movimento. Foi mais humano do que a gente imagina. Primeiro que eu cheguei num lugar de apatia tão extremo, que eu só fui entender isso muito depois, que quando eu tinha crises, que eu achava que eram crises, na verdade eram uns lapsos de consciência subindo. Porque eu ficava desesperada, eu chorava, eu ficava desesperada, eu chorava, e aí passava e voltava aquela apatia. Eu falava, gente, será que eu vivi aquilo? Eu tô louca, sabe? E na realidade, não. Quando eu estava sentindo, eu estava elevada. E eu lembro que, em algum momento, me foi trazido através de um processo que eu vivenciei, aquela questão do tipo assim, você tá escolhendo ficar nesse lugar. E aquilo me incomodou muito, mas ao mesmo tempo falou assim, eles fizeram uma pergunta que pra mim foi a pergunta que me fez virar. E eu acho que pra cada pessoa é uma pergunta diferente, não é a mesma pergunta pra todo mundo, mas pra mim foi assim, olha, você quer voltar pra vida que você tinha antes de você cair? E eu falei, não, eu não quero. Ele falou assim, então que motivo que você tem pra querer melhorar? Se você não gosta da vida que você tinha... Por que você acha que você vai querer melhorar? Você vai querer ficar depressiva pra sempre? Você não tem motivo pra voltar. Se você não gosta da vida que você leva. Uhum. Você vai voltar pra onde? Pra aquilo? Não. Então você tem que olhar pra isso, né?
Ele falou assim, o que você gosta de fazer? E eu não sabia nem o que eu gostava de fazer. Mas aquilo me colocou nesse lugar de pensar assim, o que eu gosto de fazer? Sabe? Então eu comecei a escrever. Eu falei, cara, eu gosto de tomar café com meus amigos. Eu gosto de sair pra tal lugar. Eu gosto de fazer um passeio. Isso são coisas que eu gostava e que eu não fazia. Eu não me permitia fazer. Porque a vida é corrida demais, porque tem filho, porque tem responsabilidade, porque tem que pagar conta, porque... Sabe, a vida, pra mim, era aquilo. Eu trabalhava e eu cuidava da casa e das crianças. Eu trabalhava, cuidava da casa, entendeu? Minha vida era aquilo. E eu achava que minha vida era assim. Na verdade, hoje eu olho e falo, era eu que me colocava muito nesse lugar, né? Mas eu não via sentido pra vida. Eu falava, não tem espaço pra ser feliz dentro da minha rotina. E na hora que eu comecei a colocar isso, eu falei, talvez seja isso. Talvez, se eu acreditar que eu posso ter uma vida diferente, seja melhor do que estar aqui. Porque pra você sair do buraco, amor, você tem que saber que tem um lugar melhor pra você ir. Você não vai querer sair do buraco pra voltar pra vida que te colocou no buraco. Sim. Entende? Se foi a minha vida que me trouxe pra cá, eu vou voltar àquela vida? Não, é horrível, entende? Então acho que quem chega no fundo do poço como eu cheguei, você tem que ter um vislumbre de vida. Você tem que ter um vislumbre. Talvez antes, quando eu não fiquei tão mal, tinham outras coisas que me seguravam. São meus filhos, são coisas que te movimentam pra seguir. Agora, quem chega num nível muito baixo de depressão, você tem que ter um vislumbre de, tipo, existe uma possibilidade de ser diferente. Né? E aí eu sei que eu levantei da cama depois de alguns meses. Eu tive alguns momentos que eu levantei da cama, mas foram poucos. Nos meses que eu fiquei em internação domiciliar, eu fiquei na minha cama com gente do meu lado 24 horas por dia, por meses, né? Sim. E eu lembro que eu levantei e falei assim, eu quero sair de casa hoje, né? Meus filhos ficavam na minha sogra, meu marido levava na escola, meus sogros buscavam na escola, e aí meu marido chegava do trabalho, pegava as crianças e voltava pra casa. Enquanto isso eu tava com a minha mãe em casa, meu marido chegava com as crianças, minha mãe ia embora e ele assumia, né? Então era uma terceira pessoa prestes a se matar, com todo mundo com medo do que eu ia fazer, né? Então, de observação. E eu sei que ficou nesse lugar e eu falei, não, eu vou com você. Eu falei, minha mãe, eu quero buscar as crianças lá, na casa da minha sogra. Eu quero ir. E ela já olhou assim, eu fui lá, levantei, tomei um banho. Que, gente, pra quem tem depressão profunda, tomar um banho não é uma coisa das prioridades. A gente passa dias sem. É um salto, né? É um salto. Levantar e falar, vou tomar um banho por livre e espontânea vontade e vamos sair pra fazer algo. Nossa Senhora, quando eu falava que queria fazer alguma coisa, o mundo parava. Percebe o nível de carência? O mundo parava pra acolher a meu desejo. E eu lembro que eu cheguei pra minha sogra, meu sogro aquele dia, e pra minha mãe que tava ali junto, e eu falei assim, eu preciso de ajuda, porque eu não dou conta de voltar pra vida que eu tava. E eu tenho medo de que se eu levantar hoje, eu vou ter que voltar pra aquela vida, de tomar conta de criança, de fazer isso tudo sozinha, e eu não dou conta. E eu tinha colocado na minha cabeça que melhorar da depressão significava assumir tudo de novo, né? Uhum. Então eu entrei nesse lugar, assim. Então o primeiro passo não teve nada a ver com essa questão de espiritualidade. Foi o primeiro olhar e falar assim, deve existir uma vida melhor do que essa. O primeiro passo é esse. Deve existir uma vida melhor do que essa. Eu preciso fazer que exista. Porque ou é isso ou é desistir. Não tem um outro caminho. Quando você chega num nível muito baixo de consciência, ou você pensa que existe um caminho, ou você desiste de vez. O mínimo de ação que você precisa, né? É o mínimo, mas por uma vida diferente, não pra voltar ao que você era. Não tem esse lugar. Não tem. Pedir pra voltar ao que era é pedir pra sofrer muito. E na apatia você não sofre, percebe? Então é melhor ficar na apatia e não estar sofrendo do que estar sofrendo numa vida que me faz sofrer. Então eu prefiro ficar aqui. Então vira um lugar meio cômodo também, sabe? De fuga. Sim. E eu sei que eu vivi isso e meus sogros estavam indo levar meus filhos pro Beto Carreiro. E eles falaram assim, vai com a gente. Vamos com a gente viajar. Era 2, 3 semanas depois disso, né? E eu fui, conversei com a minha psiquiatra, eu falei, o que você acha? Ela falou, vamos monitorar essas próximas semanas, ver como é que você fica. Então, assim, eu consegui pelo menos ficar mais acordada, ficar mais desperta em casa, né? Aquele desejo, olha aqui, o desejo de poder viver algo diferente já fez com que eu mudasse um pouco. Eu ainda tava na nhaca, mas o desejo, a possibilidade já me deu um brilho no olho. Então eu viajei com eles, minha irmã mora em Florianópolis, né? E eu falei pra ela, tô indo pra Balneário, ficar em Balneário com as crianças que eles vão levar. Ah, não, então eu vou te buscar, você vem pra Floripa. E quando eu trouxe isso pra casa, acho que a casa tava toda tão meio assim, que falou assim, ai, vai,
né? A gente volta com as crianças pra casa, você fica lá. Então eu fui sem viagem de voltar, assim. Fui pra Florianópolis, fui pra eles. Passei um dia no Beto Carreiro, me diverti horrores com os meus filhos, sabe? Senti de novo prazer, senti de novo aquela alegria. E aí eu fui passar uns dias na casa da minha irmã. E lá eu comecei a observar que voltar para uma rotina parada, eu tinha esses altos e baixos. Então, quando eu tava na euforia da viagem, do não sei o quê, eu percebi que eu tava melhor, mas quando eu chegava ali, eu caía. A dopamina te levantava. A dopamina me levantava. Mas assim, em algo que eu não imaginava que eu podia viver, né? E aí eu fui pra Floripa e lá eu comecei a cair. Na hora que eu voltei de lá, eu falei, eu preciso ir embora, porque eu comecei a perceber que eu tava tendo crise de novo, né? Eu tinha passado uns dias sem ter crise de pânico, lá eu tive algumas de novo. Falei, eu preciso voltar pra minha casa. Comprei a passagem, voltei. E no que eu voltei, eu falei, eu preciso mudar. Então, eu quero fazer atividade física de novo. Mas eu não vou fazer onde eu fazia antes. Eu vou pra um outro lugar, sabe? Com pessoas diferentes, com estímulos diferentes. E nisso, uma pessoa que eu conheci uns anos antes num campeonato de CrossFit, lá de Nakarato, beijo pra você. Eu mandei mensagem pra ela, porque a gente se conheceu ali e ficou seguindo no Instagram, sabe? Eu falei assim, cara, você treinava num lugar aqui perto. E ela me indicou, e eu falei, por que você tá querendo mudar? Eu falei, porque eu tô com depressão. E aí ela me indicou o Luz de Gaia. Falei, tem um processo, e é engraçado, porque eu não sabia que era espiritual, eu tinha muito preconceito. Mas ela falou assim, tem um negócio que pode te ajudar. Quando ela falou, tem um negócio que pode ajudar, eu falei assim, eu tava tão desesperada pra ser ajudada, que eu falei assim, me passa, assim, sabe? E aí na semana seguinte eu já tava dentro de um set terapêutico. Mas foi essa coisa do tipo assim, eu precisei chegar num nível de desespero tão intenso que eu aceitaria qualquer coisa. Eu acho que se falassem pra mim assim, come cocô todo dia, eu juro, não tô brincando. A gente ri, mas eu tô falando sério, eu comeria cocô. É que me veio a imagem da cena. Um potinho tipo de açaí com um cocôzinho dentro, né? Não, mas eu acho que eu precisei. E eu acho que muita gente acaba precisando escolher o sofrimento, percebe? Pra se abrir pra algo. E eu precisei desse caminho. E foi assim que eu cheguei na cura. Aí você chegou na cura evolutiva. Só que quando você chegou na cura evolutiva, você começou a entender qual era a raiz de tudo aquilo, né? Aquela dor, aquele sofrimento, você começou a entender, peraí, quer dizer então que aquela dor que eu sentia vem daqui, né? Como foi? E explica pra gente, né, todo esse processo aí. Hoje é você. Hoje eu tô com preguiça. Vou ficar tomando minha cerveja aqui. Mentira, gente. Água, gente, é água. É água, ó. Mostra a câmera. Tá aqui a garrafa. Não dá nem pra esconder pra mentir. Mentira. Não tem nada contra, tá, gente? Pode tomar cerveja, imagina. Não, mas aqui, né? No podcast não dá. Né? Falando de espiritualidade. Não vai conseguir. Não vai conseguir, não. Eu sei que eu cheguei no processo de cura. E foi muito engraçado, porque eu acredito, eu acho que eu tava tão naquele lugar de tipo, pelo amor de Deus, assim, entre a morte e uma vida melhor. Então, assim, qualquer coisa que você vai fazer, que você pode me ajudar, só faz. Então, eu confesso pra você que eu não lembrava o que ele tinha explicado, o que era cura evolutiva, eu não lembrava de nada disso. E posso falar sincero pra você, eu estava cagando pro que era naquele momento. Né? Hoje a sacralidade disso, que eu entendo e eu sei o que é, eu falo, meu Deus do céu, mas naquele momento eu estava cagando pra tudo isso. Eu só queria melhorar. Eu só tinha o desejo de melhorar. E se fosse aquilo, que seja aquilo. Entende? Sim. Então, eu comecei os processos nessa visão do tipo, eu só tenho o desejo de estar bem. É só isso. Eu só me abri pra falar assim, você tem algo que pode me ajudar? Eu acredito em você, então só me ajuda. E eu me abri nesse nível. Eu não me abri com um nível de consciência de, eu compreendo isso e isso pode me auxiliar. Eu fui entender depois de viver. Né? Então, assim, na cura evolutiva, pra quem não conhece, a gente trabalha naquelas personalidades, né? Que eu expliquei. A gente tem o primeiro episódio, a gente fala um pouquinho sobre isso, dá uma olhada lá. Mas a gente pode... Não, só pra o pessoal entender. A gente tem... Eu vou falar do cubo mágico de novo, então. Vai. Fala do cubo mágico. Temos um cubo mágico, nosso espírito é um cubo mágico. Você é um quadradinho desse cubo mágico. O seu espírito tem outras facetas que a gente chama de personas, né? Que quando estão em dimensões inferiores, elas vibram dimensões inferiores. Quando estão em dimensões superiores, elas vibram dimensões superiores. Aquelas que estão em dimensões inferiores e nós estamos muito perto delas, né? Porque a nossa dimensão é uma dimensão mais densa, a gente está encarnado, está denso, né? A gente acaba sentindo mais o reflexo dessas personalidades, né? A vibração delas. Então, quando a gente vai fazer o processo da cura evolutiva em si, parte desse processo, a gente traz os históricos de algumas dessas personalidades que estão muito próximas ali em vibração da gente.
E eu fiquei muito chocada, porque assim, eu cheguei lá e eu falei, eu tenho depressão, né, pânico, mas assim, eu não dei muitos detalhes do dia a dia da vida. E quando o terapeuta entrou no meu campo para trazer o histórico de uma das personalidades, a primeira coisa que ele falou foi assim, nossa, é uma casa toda cinza. E eu tinha pintado minha casa inteira de cinza 4 meses antes de cair de cama. Por um motivo qualquer, porque depois eu nunca gostei de cinza e o cinza ficou, entendeu? Então, peraí, só para o pessoal assim, entender. Existem várias Mari Corses vivendo nesse planeta e nas suas multidimensões espaço-tempo. Isso. Né? Várias. Muitas das Mari Corses, vivendo como homem ou como mulher, estavam em dimensões de segunda e terceira. Exatamente. E primeira. E a Mari que estava encarnada numa dimensão de quarta dimensão, mas ela vibrava o quê? O que as outras pessoas vibravam, que era a segunda e terceira dimensão. Em algum momento ela estava na segunda, e em algum momento ela estava na terceira, mesmo estando encarnada. Peraí, que mesmo estando encarnado, eu posso sentir a reverberação, o campo vibracional das outras personalidades que estão ligadas a mim? Sim, porque você é da mesma mona, do mesmo espírito. Peraí, Neco, eu tô achando que você está falando de vida passada. Não, é vida paralela. Nossa, Neco, tá parecendo aqueles filmes da... Como chama? Do Doutor Estranho, assista. Assista, ele é tudo real, gente. É tudo verdade. Real. Harry Potter. Qual é a persona mais densa do Harry Potter? Voldemort. Eles são da mesma mônada, por isso que um sente o que o outro sente. Sim. Lógico que tá tudo poético, tá tudo pra te entreter. Mas trazendo pra a realidade é isso. Então, quando a Mari for fazer a cura evolutiva, ela tem acesso aos históricos dessas outras versões dela. Então, essas outras versões da Mari, que estavam em outras dimensões de espaço-tempo de sofrimento, que reverberava nela a dor, ela teve acesso ao histórico. Por isso que ela falou que no primeiro histórico que ela acessou da persona densa dela, a casa era toda cinza. E ela falou, mas peraí. A minha casa toda cinza. E assim... Ela fez o que a persona fez? Sim, porque elas são da mesma mona, do mesmo espírito, entende, gente? E o meu nível de consciência estava tão baixo a ponto dela ter esse poder. Eu acho que é interessante entender isso. Ah, mas eu não sinto tanto assim. Todo mundo sente as personas. Sim. É que quanto mais consciência extremo, a gente né? tem... Eu fui pro extremo da baixa consciência. Quanto mais consciência a gente tem, eu acho que menos você sente isso de forma a repetir o padrão inteiro. Sim. Eu acho que você sente mais na dificuldade... Os lapsos. Isso. Tem mais, que nem eu falei no começo. São as dificuldades que você acaba tendo, né? Então, eu consigo perceber que tem um padrão que eu não consigo mudar, tem algo que me pressiona aqui, uma baixa estima que eu não consigo resolver. Então, são coisas que você percebe em você e você fala... Só que eu falo que é tipo cabo de guerra, entende? Quando você tem uma consciência, a sua consciência puxa para um lado e as pessoas puxam para o outro. Porque não são todas as pessoas que estão na primeira, segunda e terceira. Não. Tem pessoas que estão evoluídas. Sim. É como se as pessoas evoluídas tentam puxar a Mari pra cima e as pessoas densas tentam ao cabo de guerra. Mas eu sinto que as pessoas evoluídas... é uma frase que a gente sempre fala, né? A luz não invade. Quem invade é a sombra. Então, por mais que eu tenha a maior parte das minhas pessoas sejam evoluídas, elas vão me puxar de acordo com o meu desejo. Né? Então, essa consciência minha conectada a elas. Né? Quando a gente fala muito de Jesus, a gente traz isso. Jesus auxiliava todo mundo que pedia pra ele, mas ele nunca bateu na casa de ninguém e falou assim, eu vim te ajudar, viu? Eu vim curar você aqui porque eu quero e você fica aí que eu vou te curar. Porque eu sou Deus. Entende? Ele nunca fez isso. Ele sempre respeitou. Curou quem o procurava. Quem procurava, né? Ou quem um amigo levava, teve esses movimentos, mas sempre teve a fé do indivíduo que estava ali vivendo aquilo também. Então eu sinto que as pessoas, mas tem mais. Tem mais, mas o quanto você se conecta com elas, né? Então esse cabo de guerra depende da nossa consciência existir. Se eu não tenho consciência, eu tô muito mais pendendo para eles me puxarem para baixo. Para mim é simples assim, né? Então eu acho que quando a gente baixa esse nível de consciência de forma muito extrema, a gente chega a repetir de verdade padrões da vida. Eu percebo isso nos processos que eu atendo. Quanto menor o nível de consciência da pessoa, a gente chega com um histórico que se parece muito com ela, com a vida mesmo. Não é só a frequência que parece, o histórico parece. Porque o nível de consciência daquela pessoa é tão baixo que ela se deixa levar por aquela consciência. São cenários diferentes. Cenários diferentes. Vibrações parecidas. Exato. Então, assim, eu vivo coisas muito parecidas, né? Porque é o que eu falo, você é um carro, alguém tá dirigindo. Se não é tua consciência, tem uma outra consciência que te dirige. Sim. Né? Então, se eu não tô aqui, alguma consciência toma. Se eu tô numa frequência baixa, não vai ser uma consciência elevada que vai dirigir isso.
né? Então você acaba tomando atitudes, fazendo escolhas muito parecidas com as personas densas. E eu lembro que quando eu trouxe esse histórico, gente, esse histórico dos 3 que me trouxeram, esse foi o que mais me marcou nesse nível do tipo assim, meu Deus, eu tô vivendo aquilo. E aí eu falei assim, isso não é meu então. Porque se é esta personalidade que pintou a casa de cinza, que deitou na cama, que parou de comer, que desistiu da vida e que morreu de desnutrição e tralalá... Suicídio inconsciente, né? Que era o que eu estava fazendo. Pra quem não sabe, eu fiquei 4 meses sem comer. Eu vivia de uns negócios de Herbalife que às vezes socavam em mim. E de vez em quando um açúcar, alguma coisa que eu pedia. Um sorvete, alguma coisa assim. Mas era raro. Eu não comia. Era muito raro eu comer. Ou seja, não é que você vivenciou a mesma história da persona densa. Não, mas eu comecei o histórico dela e o sentimento dela potencializou você a viver o que ela viveu. Era tão forte em mim que eu passei a vivenciar os mesmos padrões, tomar as mesmas decisões, fazer as mesmas escolhas que ela. Né? E eu lembro que quando eu levantei da cama, eu falei, eu tava um pouco mais consciente quando eu fui viajar e tal. Mas eu tinha uma percepção que parecia que tinha um fantasma, sabe? A sensação que me dava é que eu falava assim, cara, parece que eu não posso cair nem um pouquinho na tristeza, porque se eu cair um pouquinho na tristeza, eu vou cair de novo na cama. Então eu falava que eu sentia como se tivesse alguém sempre me observando, sabe? Sempre alguém me olhando ali, falando, cara, na hora que ela cair eu vou pegar. No momento que eu fiz a cura, eu entendi o que era essa frequência. Na verdade, não é que eles estavam me observando, mas... eu sabia que se eu baixasse minha vibração, eu me conectava de novo com aquilo. Então, a cura evolutiva, Mari, é transmutar, é curar essas suas versões densas, que estão lá em primeira, segunda e terceira dimensão, transmutá-las e tirá-las de lá, né? Encaminhá-las para quinta para cima. Para que elas vibrem em positivo. Sim, para que elas, a partir daquele momento, comecem a potencializar em você a frequência que elas estão vibrando naquele momento, né? Só para o pessoal entender, porque a gente, né? Pra gente é normal, pra gente é muito normal. Então, a partir do momento que a Mari fez a cura evolutiva, ela não tinha mais persona densa reverberando aquela sensação e aquele sentimento em você. E depois da cura evolutiva, você foi fazendo todo o processo. E como foi a transformação? Ai, gente, eu falo para as pessoas não acreditam, né? Mas é que eu falei o nível de depressão que eu tava, então o que eu vou falar agora pode parecer loucura. Mas assim, a transformação que o processo causou em mim, o de menos foi a depressão que ela me curou. Sim. Foi o de menos. Nossa, mas nesse nível. Porque uma coisa é eu sair de uma segunda dimensão para a quarta, a outra é um nível de expansão de consciência que a gente consegue chegar e de visão de mundo, né? Então, foi muito significativo, mas é aquilo. A frase que eu tô usando agora é isso, tipo assim, a velocidade que você vai melhorar e que você vai se desenvolver depende da disposição que você coloca a caminhar. Quanto mais você caminha, mais rápido você chega lá. Quanto mais você se empenha, mais rápido você chega. Porque não adianta falar pra você, vai fazer a cura evolutiva, sua vida vai mudar. Não. Você vai fazer a cura evolutiva e você vai ter a possibilidade de ter uma vida diferente. A sua vida não muda com a cura evolutiva. O que muda na sua vida com a cura evolutiva é que você tem a possibilidade de mudança. Então, aquilo que trazia você para baixo já não tá mais lá. O que você vai fazer com isso? Porque a espiritualidade, Deus, Jesus, o universo, jamais vai tirar de nós, como persona encarnada, a possibilidade de gerar movimento, ação. Porque é a ação que nos transforma, né? Que se faça a luz, e a luz se fez, né? Teve um movimento de ação, né? Tudo é, Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Teve movimento, teve ação. Então é muito fácil falar, fiz a cura evolutiva, agora eu posso relaxar. Fazer mais nada. Não fazer mais certo. Nada. Não. Aí que vai começar o seu grande despertar, né? Exatamente, o arrumar a casa. Eu sempre falo isso. A cura evolutiva, ela é o despertar. É o que te acorda, é o que arranca o véu. O processo de expansão, o que expande a sua consciência, é todo o desenvolvimento pós-cura evolutiva. Exatamente. E ele é gradativo, né? Uma pessoa que fez cura evolutiva comigo em 2017 e continuou o processo dela, hoje ela está voando. A pessoa que fez cura comigo em 2018 e não quis mais, seguiu o caminho dela. Pode ser que ela tenha que ainda trilhar alguns caminhos de sofrimento para ela desenvolver aquilo e evoluir, mas tá tudo bem. E tem gente que fez cura comigo há 1 ano e meio, que não parou, fez todo o processo e pareceu que ela tá comigo há 10 anos fazendo tratamento, assim. Tamanho foi a evolução dela. Então, é o que você disse.
A cura evolutiva, ela fala assim, bom... Ela agora... é mágica. Eu acho que assim, a gente não é tirando a potência que ela é. Ela entende? é base, né? Porque assim, só de você... eu vou falar de mim. Só de eu não estar sentindo mais aquela vontade de me matar que eu sentia, eu já ganhei muito. Só de eu não estar presa e limitada numa vida horrorosa, eu já ganhei muito. Porque as pessoas traziam isso pra mim. Entende? Era como se eu tivesse presa nas sensações. E eu tô falando de uma persona que é com relação à depressão. Fora as outras, Só né? que eu tinha uma outra persona que atraía pra mim muito padrão de humilhação, de abuso. Eu tinha uma outra persona que trazia pra mim essa ira do debate, de querer ficar brigando com todo mundo, de querer ir pra rua, de querer brigar, que não sei o quê, que o meu é melhor que o seu, por que você é melhor do que eu? Da inferioridade. Então, assim, eu tinha outras questões na vida. Eu tô trazendo uma das questões. Sim. Porque hoje o tema nosso é depressão. Mas, de longe, esse era o meu maior problema, o meu único problema, entende? Eu tinha várias outras questões que também precisavam ser trabalhadas. Então, a cura, sim, ela é libertadora, porque ela te liberta de sentimentos muito nocivos. Te dá autonomia pra você trilhar então, o seu assim, caminho. Eu falo assim, eu lido com o meu arroz. O que eu não lido é com 10 sacos de arroz que não são meus. Entende? Então, ela dá um alívio muito grande. Então, só vivenciar ela muda coisa? Muda muita coisa. Muda tudo e não muda nada, percebe? Então, assim, muda tudo porque você se liberta e alivia. Só que a tua consciência não muda logo de cara, entende? Então, assim, os processos, eles vão trazendo pra você essa consciência. Então, assim, eu entendo que tem traumas que vão ser transmutados. Então, eu vou trabalhar meu corpo emocional, por quê? Porque eu tô machucada. Eu fiquei machucada com tudo que eu vivi, Sim. né? Me deixou marcas. Você me bateu muito, né? Você me bateu... Não, a vida, né? Eu apanhei muito daquilo que eu vivenciava da vida por conta daquilo que eu tinha no meu campo. E aquilo tá doendo. Aquilo tá doendo. E se eu estou com dor, eu não vou me colocar à prova. Eu falo que se você adora abraço, mas se você ficar 24 horas no sol, você não vai deixar ninguém encostar em você. Tá doendo. Então, não adianta, por exemplo, eu liberar todo o meu campo de tudo que me prende se eu morro de medo de sentir dor de novo. Então, os processos, eles vão vindo para que você vá se soltando, para que você vá, né, essa base, para que você vá se soltando, vai esticando seus bracinhos, vai falando, opa, pera lá. Já não dói tanto esticar. Aí você começa a planejar. E aquilo já me deu um vislumbre de vida, percebe? Porque quando eu comecei a entender, eu falei, pera lá. Então a depressão não era minha. Não é que não tinha tristeza e depressão em mim. Ela fazia parte de mim também. A persona potencializava algo que estava em você também. Mas né? enquanto ela estava lá, eu não conseguia lidar. Sim. Quando ela foi embora, eu falei assim, tá, agora eu tenho que olhar pra isso. O que estava em mim que estava entrando em ressonância com essa persona que aumentava e potencializava, né, essa sensação. Então eu precisava olhar e falar assim, tem algo aqui, eu preciso olhar para isso, né? Então eu me joguei nos processos de cura. Tem pessoas que fazem outros caminhos. Sim. Acho que todos são válidos. Lógico. Né? Assim, qual que é o... É que a gente vivenciou É que a o gente tratamento da vivenciou cura o evolutiva. Então a gente tratamento. sabe, Sim, a gente a potência que é um isso ver tem. pra crer. Nós somos um ver pra crer. Sim, a gente é materialização do processo de cura. Né? A minha vida, a tua vida, são testemunhos de que isso funciona. Eu saí de onde eu tava e chegar onde eu tô, meu Deus do céu. Entende? Eu fiz terapia a vida inteira e nunca cheguei. De repente, em 1 ano e meio eu tava num outro lugar. Em 2 anos, 3, 4 anos depois, olha onde que eu tô, sabe? Sim. Nunca fiz a vida inteira terapia, nunca cheguei nesse nível de evolução. Mas eu não tô falando mal da terapia, porque autoconhecimento e desenvolvimento bom é aquele que você faz. Então, se é isso que você tá fazendo, maravilha. Continue, né? Só que esses processos de cura, eles trabalham coisas que eles estão muito nesse inconsciente, nesse subconsciente, né? Então, assim, cada processo que eu vivenciava era sabe? Era um alívio, era uma sensação de tranquilidade, era uma sensação de leveza que ia trazendo pra mim através da minha própria vivência, né? E isso foi me trazendo essa tranquilidade. A minha questão, que eu acho que foi onde eu peguei mais, foi na consciência de entender a minha própria sombra. Que eu acho que ali foi onde pegou no meu tratamento, onde eu fiquei mais enroscada. Mas você só conseguiu entrar neste lugar porque muita coisa tinha sido limpada Porque antes. muita coisa tinha saído. É chegar num estágio de total mestria de si mesmo, né? Ser mestre de si mesmo. Este é o nosso caminho. Para a gente ser mestre
de alguém, primeiramente, você tem que ser mestre da gente mesmo. Então, a cura evolutiva, como técnica, é libertadora. O tratamento da cura evolutiva, que são vários processos, que tem a cura do medo, que tem os traumas dessa vida. Tem muita que coisa. Nossa, tem muita coisa. Eu vou ficar falando muita coisa aqui. Feridas emocionais, enfim, máscaras maldições de antepassados, enfim. Tem todo um processo aí de desenvolvimento de camadas, né? Vamos pensar numa cebola, né, Mari? Então pensa assim, ó, pensa que você é uma cebola. Aquela casca, né, mais amarronzada ali, né, da cebola, é o processo da cura evolutiva. Ela é por onde começa, que é transmutando as personas densas da mônada. É arrancar essa casca. Só que o processo evolutivo quando eu arranco essa casca, tem outra casca lá. Aí, de repente, eu vou lá e arranco outra casca e aparece outra. Nossa, não acaba nunca. Não é que não acaba nunca. O processo evolutivo é eterno. E ele é individual, né? Porque, assim, tem gente que procura o processo de cura e tá na casca a mancha que incomoda. Tem gente que procura o processo de cura e tá no miolo a mancha que incomoda. Depende de cada um. Depende de cada um. Então, tem pessoas que têm uma mudança absurda com o primeiro processo. Tem pessoas como eu que tem que ir bastante pra frente. Não, mas daquele sofrimento extremo que você tá. Não, eu saí muito rápido. Daquele sofrimento extremo, eu acho que se você só fizesse a cura evolutiva na época e fosse embora e sumisse, desaparecesse, você iria ter um caminho não tão grandioso como foi o seu caminho. Né? Eu acho que eu sairia... Eu acho assim, porque eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi isso acontecer com pessoas. São pessoas que, assim, elas continuam atraindo o sofrimento porque elas acreditam que essa é a forma delas evoluírem. Sim. E porque elas têm muito medo de fazer movimentos diferentes. Mas elas não ficam naquele processo depressivo. Então, da cama sai. Sim. Da cama é difícil não sair. Pode voltar a ter depressão se vivenciar só esse processo? Pode, porque eu acho que entra naquela coisa de você conseguir identificar a tua própria sombra. Uhum. Eu acho que essa é a grande sacada da consciência. Mas não tem mais nada te puxando, sabe? É muito difícil se manter no mesmo lugar. Então, eu acho que só a cura evolutiva, ela já é capaz de tirar alguém do fundo do poço. E a sensação que eu tenho é assim, olha... Quanto mais pra baixo a pessoa tá, mais surte efeito a cura, só cura. Sim. Entende? Então, só cura evolutiva. Quanto mais pra baixo a pessoa tá, maior é o salto. A mudança é... Só que não quer dizer... Então, assim, eu gosto de usar o Enneagrama, a gente não vai aprofundar em Enneagrama, tá? Mas eu vou trazer os níveis de consciência do Enneagrama. São 9 níveis de consciência, sendo que o 1 é o mais consciente e o 9 é o menos consciente. Então, a gente tem esses andares de consciência, né? Então, assim, só fazer a cura não vai levar ninguém pro nível 1. Nem pro 2, nem pro 3. Entende? Sim. Vai colocar mas você tira no do máximo, 9, do 8, mas do tira 7. do 9, do 8, do 7. Entende? Então, assim, pessoas que não estão nesse nível de consciência tão baixo, elas têm uma melhora de consciência muito grande também. Só que isso não eleva elas como eleva aqui embaixo. Porque eu sinto que pra chegar nesse nível de consciência tão baixo, é porque tem alguém puxando, entende? Sim. Tem alguém puxando. Sim. Da mesma forma, para subir. A subida de consciência também não é só o ser encarnado elevando, não. É eu me conectando com aquilo que eu sou, é eu expandindo minha consciência, me conectando com a minha espiritualidade, que aí puxa essa minha consciência para cima. Porque o ser humano sozinho, ele fica ali no 5. Né? Anjinho e diabinho, um de cada lado, e você brigando contra essa voz. Então, o diabinho ganha a voz quando te puxam para baixo... Eca. Eita. Quer tomar água? E o anjinho te puxa pra cima quando você tem essa consciência. Sim. Mas você percebe que de qualquer forma é essa conexão com a mônada. Com qual frequência eu me conecto na minha própria mônada? Sim. Eu me conecto com aquela que é mais densa e desabo, ou a mais elevada e subo. Então você tem a possibilidade também de fazer a cura e ficar ali no meio a meio, mas pelo menos você fica livre de algo tentando te puxar pra baixo. Sim. Então isso já é um ganho. Com certeza. Né? A cura evolutiva, ela abrange, né? Ela adentra em todos os pedacinhos que estão desencontrados, que estão sem consciência dentro de nós. Né? Desde uma ferida, desde uma maldição, desde uma vida passada densa, desde elementais densos, que a gente chama de ens, ou tudo aquilo que pode ainda te puxar para baixo. Né? Ela consegue entrar em todos esses lugares. Para quê?
para que você seja uma pessoa maravilhosa. Não, para que você consiga verdadeiramente manifestar o seu espírito em você. Porque o nosso espírito, ele é divino. O nosso espírito, ele é amor, né? Porque a luz é a criação. Né? E quando a gente está muito ligado às personas densas, a gente está afastado. Eu acho que a grande angústia, né, Mari? A grande tristeza, apatia e dor e desespero que você vivenciou, não é somente porque você estava muito próximo dessas personas densas, é porque você estava muito afastada da sua luz, da sua essência. Né? A gente tem que começar a colocar esse olhar. Então, não é que as suas personas densas eram ruins, elas também não tinham essa consciência. Elas também estavam em sofrimento. Também estava em sofrimento. Ela só emanava para você aquilo que ela tinha. A gente só dá o que tem. A gente só dá o que tem. Quando você conseguiu ser a mentora delas, né, de resgatar todas elas, e hoje elas estão em dimensões de luz, naquele momento você falou assim, peraí, agora eu consigo o quê? Ser uma pessoa evoluída? Não, agora eu consigo me conectar com a minha essência. A nossa grande luta, a nossa grande... nosso grande desafio aqui como persona encarnada é ter essa conexão. Mas essa coisa de agora eu consigo me conectar com a minha essência, não sinto que vem de cara, amor. Essa vem com o desenvolvimento. Essa vem com o desenvolvimento. Teve que fazer todo o processo. Eu precisei fazer todo o processo. Gente, aceita que dói menos. Mas é aquilo que falaram, né? Mas é uma delícia. Você vai botar, primeiro, você vai botar aparelho, você não dá, 2 anos de aparelho, mas você sabe como é que fica o sorriso? É que a gente não consegue visualizar e vislumbrar como a gente pode ser, se sentir, viver, o que a gente pode atrair de bom. Então a gente fala, 1 ano, 2 anos de processo, é sério. Pô, gente, se você tiver noção, onde você vai chegar? Eu usei 8 anos aparelho. Eu usei bem mais. Eu usei 8 anos aparelho. 12. Mas o que a gente precisa entender é que você vai sair desse lugar, né? Você vai sair deste local que te aprisiona. Porque, no fundo, o que você mais deseja é ser livre. E livre do quê? Do ex-marido? Livre da ex-namorada? Não, livre daquilo que te... se libertar daquilo que não deixa você manifestar a sua essência, que é a liberdade divina, que é a sua essência. A nossa briga, o nosso desespero o tempo todo é estar próximo de quem a gente é, que é o nosso eu superior, que é a nossa essência. Então, a Mari trouxe aqui a dor dela relacionada à depressão. Agora eu vou perguntar para ela, Mari, o que essa depressão transformou você? Porque ela teve uma função na sua vida. Ela fez eu me abrir, né? Para entender que, primeiro, era possível eu ter algo mais, eu me abri para essa possibilidade de eu ser mais daquilo que eu sou, de que existia algo além. Para mim, ela funciona muito nesse lugar. E ela veio me trazer essa visão do tipo, a vida ruim não faz sentido. Eu acho que isso foi uma coisa também que veio. Então, tanto o olhar para a espiritualidade, pera lá, eu sou mais do que isso. E também pro dia a dia do cotidiano falar assim, não faz sentido pra mim essa coisa do acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha. Isso não faz sentido, eu preciso ter uma vida melhor. Não faz sentido que a vida seja tão ruim, tão maçante, tão sem propósito, sem sentido dessa forma. Pode ser que se você não tivesse a depressão, você não estaria comigo aqui neste momento. Eu já tinha me matado. Não, se você não tivesse a depressão, pode ser que você nem teria se matado, mas estaria no sistema confortável. Eu estaria seguindo a mesma vida de sempre. Ansiosa, angustiada, meio de saco achando cheio, que aquilo é normal. Que eu faço, mas a vida é assim. Porque eles falam isso, né? É o que a gente escuta todo mundo falar o tempo todo. A vida é isso, gente. A vida é difícil. Sofrer faz parte. Tem que pagar as contas, os boletos vencem. De verdade, se alguém falasse pra mim que eu ia ter a vida que eu tenho hoje lá atrás, eu nunca ia acreditar. Que eu ia ganhar o que eu ganho fazendo o que eu faço, trabalhando o tempo que eu trabalho, eu nunca. Imagina. Eu poder ficar com meus filhos ainda assim ter um bom salário, imagina. Eu ainda vou querer. O meu conflito hoje é que eu quero trabalhar mais. Eu falo assim, eu quero trabalhar mais, eu não consigo trabalhar mais, eu quero trabalhar mais. Porque eu amo o que eu faço. Então, chegar nesse nível... Se eu não tivesse tido depressão, eu nunca ia ter o vislumbre dessa possibilidade. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que está com depressão, ou síndrome do pânico, qualquer dor, e está sentindo isso. Então, assim, a gente não está querendo romantizar a sua dor. Não. Porque a Mari trouxe a dor dela, ela não negou a dor dela. Imagina.
Mas quando ela se prontificou a falar assim, eu não quero mais, eu não desejo mais estar neste local de dor. Eu também não desejo retornar para o local de dor disfarçada que eu tinha lá atrás. Quando ela tomou essa consciência, ela falou assim, eu desejo sair de onde eu estou. Este é o caminho. Então, se você está sentindo essa dor, se você está passando por algo parecido e está doendo, está tudo bem. A gente está aqui. Tá? Você não está sozinho. Então, o ver para crer, ele é muito importante porque eu tô acreditando, né, que há um caminho vendo a história da Mari. E a Mari não inventou nada, é tudo real que ela está falando aqui. E se você está nesse vídeo até agora, porque você sentiu que isso é real. E se você sente que este é um caminho de evolução, a gente convida você a também vivenciar isso, a também experienciar isso. Tá? Porque mudou a minha vida, mudou a vida da Mari e pode mudar a sua também. Se você desejar sair do local que você se encontra. Tem que ter o desejo. Tem que ter o desejo. Mari, gratidão pela humildade, né, de mostrar, de se despir para as pessoas que estão aqui. Mas eu acho que quando eu vejo que existiu o milagre no outro, quando eu vejo que existiu a mudança, a transformação no outro, e eu vivencio o que o outro já vivenciou, é também uma forma de acender a luzinha no coração dessas pessoas, de dar um chacoalhão para falar assim, peraí, tem para onde eu ir buscar auxílio? Eu acho que a minha história é a resposta daquela pergunta que iniciou da minha terapeuta, né? Você conhece alguém que conseguiu sair da depressão? E aí eu vou dar uma resposta muito além. Não é possível só você sair de uma crise depressiva. É possível você ter uma vida incrível, próspera, abundante, cheia de amor, alegria, sem ser dependente de remédios e sem ficar se sentindo mal. Eu acho que é essa a resposta, sabe? Não é só que é possível sobreviver com depressão. É que é possível não viver mais a depressão. É possível ter um propósito muito maior e encontrar com isso. E quando alguém vem, vivencia e materializa isso, isso já é real. Então, acredite. Você também tem essa possibilidade. E o Lujigar está aqui de braços abertos para você. Mari, gratidão. Nosso segundo episódio. De partilhar um pouquinho da sua história com a gente. Bom. E até o próximo, se Deus quiser. Até o próximo terceiro. O que será que vai ser? Não sei, só Deus sabe. Depois de ver. Beijo, gente. Tchau, tchau.